bênção de Deus, aleluia. Muito bom poder estar com os irmãos aqui. Para mim é um privilégio sempre poder receber a oportunidade que Deus me dá de poder servir o ministério do apóstolo, o ministério dos irmãos aqui. Me sinto em casa. Há 8 anos Deus tem nos usado aqui nesse ministério, sempre que Deus nos dá a oportunidade, nós temos servido aos irmãos. Há cerca de 8 anos atrás, eu dei um seminário sobre família. Dei o trauma e abuso? Não. Dei? Dei. Depois dei trauma e abuso, depois dei um seminário de maturidade. E agora Deus nos usou aí para falar a respeito de hombridade, dentro dessa perspectiva de caráter. E o principal foco que eu trabalhei na vida dos homens é a principal missão na vida de um homem, que é servir a sua esposa. Os homens foram colocados na vida das esposas para servir a sua esposa como Cristo serve a igreja. Um verdadeiro homem cristão tem como propósito toda a vida dele, a espiritualidade dele, o trabalho dele é para servir a sua esposa. Se você não entende que a sua missão é servir a sua esposa como Cristo serviu, Efésios 5, todo o capítulo de Efésios 5 vai tratar justamente isso. Paulo fala dos homens que eles devem amar as suas esposas como Cristo, santificar a sua esposa como Cristo, servir a sua esposa como Cristo, dar a vida dele pela sua esposa como Cristo. Então, se um homem casado não entender que ele tem que ser Cristo na vida da esposa dele, ele não entendeu nada de casamento e a mente dele ainda é como um ímpio. E ele precisa se arrepender. E automaticamente, quando você olha em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tito, que é o resumo de, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e Tito, que é o resumo dessas duas cartas, Paulo trata exatamente cerca de 23 critérios para que um homem possa exercer o ministério como pastor, como apóstolo, como diácono, como presbítero. A função de um homem na igreja, Paulo apresenta 23 critérios: ele ser amável, ele ser cordial, ele não se meter com problemas financeiros, ele ser uma pessoa hospitaleira, ele não se envolver com bebidas alcoólicas, ele não se envolver com negócios fraudulentos, ele dá um testemunho muito padrão para os ímpios, para aqueles que não conhecem. E de todos os critérios que Paulo dá, apenas um critério é para a vida ministerial, que é apto para ensinar. Todo pastor, todo diácono, todo presbítero tem que saber apresentar as Escrituras Sagradas. Mas a palavra de Deus diz que desses 23 critérios, um é apto a ensinar. Todos os outros critérios falam do caráter dele, da maneira como ele dá testemunho. E durante sexta, sábado, nós estivemos falando a respeito disso e aplicando isso na nossa vida. Eu sempre digo que eu não julgo ter alcançado tudo que eu falei. Eu também busco de Deus viver isso dentro da minha casa. Essa palavra passa primeiramente por mim. Jesus, quando Ele pede que nós entreguemos os nossos corpos em sacrifício vivo, Jesus, quando Ele pede que nós tenhamos uma vida de obediência ao Pai, tudo que Jesus pediu primeiramente passou por quem? Por Ele mesmo. Ele foi o modelo em tudo. Não existe nada que Cristo não peça de você que Ele não tenha vivido. E de todos os 23 critérios que a Bíblia fala para o homem, para a mulher a Bíblia apresenta apenas 2 coisas. Para o homem, 23. Para a mulher, 2 coisas. Que ela ame, que ela cuide dos seus filhos e honre o seu marido, respeite o seu marido. Apenas 2 coisas. E quando uma mulher é cuidada pelo esposo, quando uma mulher ela é santificada pelos maridos. Eu caí nessa onda aí de responder pergunta na internet, né? E um Zé Ruela me perguntou essa semana que ele não acha errado a mulher dele ser sensual.
E a Bíblia fala que a sensualidade tira o entendimento. Mulheres sensuais não conseguem nem ouvir o Espírito Santo. Porque não tem discernimento com nada. Só que a sensualidade da mulher, quem livra ela da sensualidade é o homem que livra. O homem carioca gosta de mulher mostrando o corpo. Isso é sedução. O corpo de uma mulher pertence ao marido. Eu ando no Rio de Janeiro, é assustador, assim, parece que o senso do Rio... Porque até um tempo atrás, até aquele corpo assim que a mulher mostra, né, escultural, na academia, mas agora a coisa está assim, num nível 10 milhões de vezes pior. Não precisa nem mais assim ser aquela coisa escultural, é nudez escancarada com todos os sentidos. Mas, amado, isso é uma geração. Quando você vê uma geração de mulheres escravas da sensualidade, são homens passivos que não conseguem cuidar das suas esposas. A palavra santificar no original significa preservar. Quem preserva a mulher é o homem. Salvo quando o homem é o ímpio, quem santifica a mulher é o marido. Mulher cristã não santifica o marido. A mulher cristã, ela não tem a responsabilidade de santificar. A pastora, a profetisa Elisângela, ela não tem da parte de Deus a responsabilidade de santificar o pastor Carlos. Não tem. Não tem. É o Carlos que tem a responsabilidade de santificar a vida dela. Se o Carlos fosse ímpio, aí ela poderia santificá-lo. E pior, calada. Aí, meu irmão, você está vendo tanto que é sério? Porque a Bíblia fala que o homem santifica a mulher pela palavra, falando. E a mulher santifica o homem ímpio calada. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Você está vendo o estrago que um homem faz na vida de uma mulher, fazer ela ficar calada? Então, nós estivemos falando aqui várias coisas, e eu particularmente, eu não sou muito fã em ministrar seminário para homens, não. Não sou. Não, na boa. Porque seminário para homem, para mim, a mulher tinha que estar do lado. Do lado. Quando tivesse um seminário para homem, o link tinha que ser dado para as esposas. Porque qualquer homem que você pergunta para ele como é que está o casamento, 90% vai falar o quê? Ah, está tudo bem. Você quer saber como é que está o casamento de uma pessoa? Pergunta para a esposa. E homem tem a mania, que com certeza não é o caso de vocês, tem uma mania de achar que tudo vai ali, tranquilo. Por isso que eu gosto de ministrar seminário, é com todo mundo junto. Por isso que eu trabalhei essa palavra aqui, porque aí tudo aquilo que eu falei eu vou resumir agora. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz, se você perguntar para mim assim, qual um dos textos mais perfeitos para mim, assim, dentro dessa questão da família, para mim é o Salmo 128. É claro que existe o Salmo 127, que ele também é uma introdução para o Salmo 128. Você sabe que ali no Velho Testamento, e também no Novo Testamento, Jesus encerra todo o processo de rituais, né? Não existe ritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe ritual na Nova Aliança. Não existe ritual. Existe uma experiência real no seu coração. Lá no seu interior. Não existe nada externo. Entende? Nada que você faz externamente. Então, uma vez eu estava lá na Jocum tem tudo quanto é tipo de crente, né? Aí tinha um rapaz que ele decidiu, para que a vida dele fosse santa, ele foi lá e pegou um pedaço de pau, consagrou como símbolo da santidade dele. E ele andava com esse porrete para cima e para baixo, entendeu? Com esse cajado dele. E um dia ele me perguntou para mim, olha, o que você acha disso aqui? Eu falei, querido, tudo que a gente busca externamente corrompe. Isso aí que você tem, esse amuleto, isso é um amuleto que você está aqui o tempo todo carregando, sabe? Você vê demais isso em voos. O voo começa ali,
taxiar numa pista, a pessoa já abre a bolsa dele, tira o amuleto, tira o seu rosário, e ali ele clama, pede proteção, e se benze e guarda aquilo lá. Amado, tudo que é externo, a palavra de Deus diz, Jesus ensinou, o meu reino, a maneira como eu transformo pessoas, é a partir do interior delas. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas que aconteciam ali naqueles rituais, as celebrações, os ritos, né, no Velho Testamento, aquilo tudo foi uma sombra de uma essência que a gente vive, né? Nós temos uma tendência em ficar orbitando em volta de sombras e não entender a essência. Mas por mais que isso seja sombra, isso tem princípios que nos ensinam. O templo de Jerusalém, onde as pessoas iam para ver a presença de Deus, iam para ir no lugar onde Deus estava, né? E Jesus ele acabou com tudo isso, amado, né? Alguém, quando ela tinha que entrar na presença de Deus, né? E a ideia era quase um pouco isso aqui, né? Havia um átrio onde todo mundo estava ali celebrando, onde outras pessoas de outras culturas, havia o santo lugar, que era quase essa ideia aqui do serviço sacerdotal, mas havia como se fosse assim essa cápsula aqui, a Arca da Aliança. E para você chegar na presença de Deus, você tinha que passar por purificações de bacias, você tinha que aspergir o sangue nos 4 cantos, junto com o sacerdote do propiciatório, sacrificar o cordeiro, e aí você ia lá e fazia todos aqueles rituais, e aí o sacerdote colocava a mão na cabeça do chefe da família, e aquilo emolava o cordeiro naquele altar de sacrifício, e aí o pecado do pai da família, do representante, passava para aquele cordeiro, e o sangue era derramado. Mas uma vez por ano, na festa do Yom Kippur, o sacerdote entrava lá no Santo do Santo e oferecia um sacrifício uma vez, com derramamento de sangue na tampa do propiciatório, que é a Arca da Aliança. Mas a pessoa tinha que passar por uns rituais, e ele saía ali com aquele sangue que cobria a vida dele. O sangue do cordeiro cobria a vida dele, mas a Bíblia fala que aquele sangue ele ia desvanecendo, é como se o sangue saísse da vida dele, ele tinha que voltar de novo, fazendo todos aqueles rituais de purificações. Mas é interessante, amado, em Cristo Jesus, você pode estar no lixo da sua vida, acabando de se prostituir, você se deitou com uma garota de programa, mandou aquela garota de programa embora, está sozinho no hotel. Estou falando isso que eu já vivi isso. Se sentindo a pessoa mais podre do mundo. Aí você liga uma televisão, está lá passando um programa que você nem imaginava ouvir, e aquela pessoa fala de Jesus Cristo. E você cai prostrado no chão, e o Espírito Santo, que você jamais teria capacidade de fazer isso, toca na sua vida. Às vezes um folheto que você está assim, depois de uma vida destruída, querendo se matar, um folheto que você lê, e você ouve aquilo, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Meus irmãos, você pode estar na pior situação. Aquele homem, quando no Velho Testamento tinha que fazer muitas coisas, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, a pessoa tinha que fazer muita coisa para possivelmente ser aceito na presença de Deus. Mas em Cristo Jesus, alguém que se arrepende genuinamente, no exato momento que ela se arrepende, quando ela abre os olhos, ela está na presença de Deus, sem oferecer nada, sem oferecer nada. Por que eu falei isso? Porque esse povo, quando vinha oferecer sacrifício para Deus, eles cantavam salmos da libertação do povo do Egito, salmos de Davi, salmos de várias manifestações de Deus. Mas tinha o salmo da família, o salmo da família. E o salmo da família era o salmo 127 e 128.
O 129 também. Mas o 128 era o principal salmo da família, porque é o salmo do homem. É o salmo do homem de família, do cabeça, do sacerdote, porque aquele homem, ele ia diante do sacerdote representar a sua família, que essa é a função do sacerdote, né, gente? O profeta traz Deus, o sacerdote traz o povo. O profeta é a voz de Deus, o sacerdote é a voz do povo. Então o profeta, ele chega com a palavra de Deus para o povo. O sacerdote chega apresentando o povo para Deus. Então o sacerdote tem essa função. O sacerdote, ele apresenta o povo, a nação, diante de Deus, falando, aceita esse povo. E esse homem que chegava lá diante do sacerdote, não era mulher, não era servo, não era empregado, não era escravo, era o chefe da família, que chegava diante do sacerdote e falava, eu estou aqui oferecendo a minha família. Isso é muito forte, é interessante, não sei se vocês já perceberam, que lá na consagração do sacerdote, quando Deus revela ali todos os detalhes das pedras, né? As pedras no peitoral do sacerdote, e todas as indumentárias, a roupa, e Deus revelou cada detalhe. Tem uma coisa interessante, é que em várias partes da roupa do sacerdote, tem a expressão, escreva os nomes dos pais da casa de Israel. Escreva o nome das tribos de Israel. Escreva o nome dos representantes de Israel. E depois ele fala, escreva o nome do Senhor nas vestes do sacerdote. Amado, as roupas de um sacerdote traz escrito o nome da sua família. O nome do Senhor. Você sabe o que é a responsabilidade de carregar o nome de alguém? Você acha que eu posso chegar hoje, lá na igreja Caminho Santo de Brasília? Semana que vem, vamos supor que eu estou em Brasília e chego lá e falo, olha, o apóstolo pediu para me pregar aqui nessa igreja, e eu estou usando o nome dele. Você acha que eles vão fazer isso se eu falar o nome dele? Na hora. Mas se eu falar isso, se eu fazer isso sem falar com ele, isso é o que, amado? Isso é desonra e desrespeito. Eu usar o seu nome, amado, para conseguir alguma coisa, sabe? Tanto é que eu sou das antigas, né? Eu sou do interior. Quando você perguntava o nome de alguém, como é que é a frase que a gente usava? Qual é a sua graça? A palavra nome também significa graça. O sacerdote ele carregava nele os nomes das tribos e o nome do Senhor. Querido, o sacerdote é algo muito importante. Por isso que um homem é o sacerdote da família dele. E se tem um estrago que o diabo tem feito nas famílias, é uma geração de homens, mesmo os convertidos, não assumem o sacerdócio na sua casa. Salmo 128 é justamente isso. Eu acredito, amado, que um dos maiores problemas da igreja não é a economia, da sociedade não é a economia, mas aquilo que a gente sempre tem falado, o grande problema é a família. Vocês já ouviram falar isso várias vezes, é a família. O alicerce de uma sociedade, amado, o alicerce de uma sociedade, de uma igreja, é a família. E nós não podemos, amado, negligenciar o fato de que nós temos que investir nas famílias, investir. Se você perguntar para mim, Eurípides, qual é o ministério mais, amado, eu estou falando de, não é mais importante, mas é mais eficaz. Eu não acredito que existe um ministério mais importante que o outro no corpo de Cristo, não acredito. Paulo ensina isso, que cada parte cumpre o seu propósito. Eu não acredito que o ministério infantil tem que ser mais investido que o ministério de louvor. Eu não acredito que o ministério de louvor tem que ser mais investido que o ministério de ensino. Não acredito. Eu acredito em ministério mais eficaz. E
para mim, o ministério mais eficaz numa igreja são as famílias. Porque todos os problemas que nós enfrentamos na igreja são problemas na nossa família. A gente não consegue romper, a gente não consegue fluir ministerialmente falando. Quando você vai na raiz, você entra na problemática da família. Abra comigo a sua Bíblia aí no Salmo 128, a partir do verso 1, por favor. Salmo 128, a partir do verso 1, diz o seguinte. Estou lendo na linguagem NVI. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Na outra tradução fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E que anda nos seus caminhos. Ele comerá, na outra tradução fala, você comerá do fruto do seu trabalho. Feliz será feliz e tudo lhe irá bem. Na outra tradução fala, você será próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Existem traduções que falam no interior da sua casa. Existem traduções que falam em volta da sua casa. Eu gosto mais dessa tradução que fala no interior da sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz sobre Israel. Pai, muito obrigado por essa palavra, aplica ela no nosso coração. Eu creio, Senhor, na Tua palavra que é viva. Nós cremos e aplica ela no nosso coração. Como eu disse, amado, o Salmo 128, ele não apenas aborda promessas para a família, promessas para que um homem seja abençoado, uma mulher seja abençoada, filhos sejam abençoados, mas ele traz principalmente princípios e valores que nós devemos aplicar na nossa vida, principalmente os homens. Como eu disse, o Salmo 128 é o Salmo do homem. O salmo do pai de família, o sacerdote da casa. E como pastor, amado, como estudioso das Escrituras, e como alguém que Deus usa como voz na minha geração, eu não acredito que haverá mudança numa família nos dias de hoje. Eu não acredito a possibilidade de mudança numa família, em todos os sentidos, as relações com os filhos, as relações com a mulher, com a esposa, não acredito. Uma relação entre marido e mulher, uma relação entre filhos, eu não acredito que haverá transformação. Se os homens dentro das suas casas não entenderem e não assumirem o seu papel sacerdotal. Não acredito que haverá transformação numa casa genuína, transformação que realmente muda o curso de uma família em todas as gerações, se não existir um posicionamento do homem em relação à sua família. Amado, seria o mesmo que dizer que você pode ir para o céu sem passar por Jesus Cristo. É possível alguém ser salvo sem passar por Jesus Cristo? Um muçulmano crê em Deus, amado. Um judeu crê em Deus, mas ele é salvo. Mas ele crê em Deus, velho. É possível alguém, só porque acredita em Deus, ser salvo? Não, amado. A salvação, ela inevitavelmente tem que passar por Jesus Cristo. Da mesma forma, nenhuma família pode ser restaurada na sua plenitude. Você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser uma mulher abençoada, mas você carrega um fardo profundo por não ter um homem posicionado como sacerdote na sua casa. Os filhos sofrerão muito ainda pela negligência de um homem, mas, querido, eu entendo, amado, que não haverá transformação num lar de forma plena, se não existir um posicionamento sacerdotal na vida de um homem, na sua família. E um dos
E a base, amado, base, a gente quando fala base, é base, fundamento. Depois vem a construção, mas sem base, pode-se construir algo? Quem é pedreiro aqui? Você enfrenta uma empreitada de construir uma casa de 250 mil reais, e o cara falar assim, por favor, não lance alicerce, pode construir no chão batido. Você entra nessa empreitada? Não, o cara está te pagando, vai te dar um dinheirão lá. De forma alguma. Primeiro que seu nome vai para o lixo. Pô, a casa que o cara construiu caiu tudo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que o alicerce seja o início de tudo, mas é o que garante toda a construção. Por isso que existe muitas coisas a serem trabalhadas numa família. Paredes são levantadas, tetos são levantados. Quando a gente olha para os nossos líderes, eles são cobertura na nossa vida. Cobertura fala de proteção, fala de nós estarmos mais guardados, mas preste atenção. Uma casa permanece com a base. E a base são os valores que você possui na sua vida, que vão sustentar a construção que você fará. Por isso que eu vou falar aqui para vocês, são bases na vida de uma família. E essa base, para que essa família seja bem construída, consolidada, essa base fala de homens que sustentam muito bem a sua família. Por quê? Porque eu acredito que o homem é o provedor em tudo na sua casa. Nós estamos falando aí da reforma protestante, né? A reforma protestante começou, claro, lá no início, foi John Hus que influenciou Lutero, e Lutero, ele foi um padre, né? Ele foi um padre durante muitos anos, e ele viveu uma vida de monastério durante muitos anos. Ele era professor de criança. O Lutero, ele tinha a função principal de dar aulas para as crianças. Tanto é que depois que Lutero se converteu genuinamente, ele deu muito tempo de aula para criança. E havia uma lei permitida por um rei, e eu não me lembro lá, não sei se foi um rei lá, 10º lá. E esse rei permitiu a cobrança de indulgências, como a forma de ir para o céu. Existia até uma frase que falava que quando uma moeda caísse no fundo de um gasofilaço, uma alma era livre do céu. Então, do inferno, desculpe. E por isso que muitos falam isso com respeito aos irmãos católicos, se existia algum católico aqui, mas por isso que a Igreja Católica passou a ser uma grande nação, um patrimônio gigantesco, porque os reis, sabendo dessa doutrina na igreja, então eles davam todos os reinos dele. Falaram, então estou te dando meu reino. Aí ele podia, porque dependendo da quantidade, você tinha 1 ano de perdão, você tinha 10 anos de perdão, mas se você desse toda a sua propriedade, você já estava com a salvação garantida. Você ganhava um diploma, um certificado, dizendo, você está salvo. Mas Lutero, esse homem que Deus usou ali no livro de Romanos, que a fé que salva o ser humano, pela graça, mediante pela graça sois salvos, mediante a fé. E Lutero, esse homem que foi usado por Deus, falou uma coisa muito interessante. Ele falou, 1 ano de casado me amadureceu mais do que 10 anos de monastério. Porque o Lutero casou, né, com a Catarine. 1 ano de casado me amadureceu mais do que 10 anos de ministério. Não existe nenhuma escola dominical, nenhum curso de maturidade cristã te amadurece na vida mais do que um casamento. Ou o contrário, não tem algo que mais destrói sua vida do que um homem que não se posiciona em maturidade no seu casamento. E o Salmo 128, amado, ele nos dá esse caminho, nos aponta esses valores que podem me ensinar a respeito do que é ser um homem maduro. Salmo 128 começa, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que anda nos caminhos de Deus, que tem temor do Senhor, que tem aquilo que o Salmo 110, 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, pois ele revela prudência àqueles que praticam. Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte da vida, e é o temor que te evita laços e tropeços na vida, laços de morte e tropeços na vida. Amado, não existe algo que mais livra um homem na vida dele do que o temor do Senhor. Vou falar uma coisa aqui difícil de entender, mas depois, se você quiser que eu te explique isso melhor, você me manda uma mensagem, eu te respondo. Não é o amor que um homem tem por uma esposa que livra ele do adultério. Um homem ama uma esposa e trai. Você pode perguntar para aquele cara: se ama a amante? Não amo. Se ama a sua esposa? Amo. Deixa eu te falar uma coisa: o que faz um homem não trair a esposa dele é o temor que ele tem a Deus. O cara ama a mulher, mas é uma escravidão na vida que ele tem, que ele fala: pastor, eu amo a minha esposa, pastor, eu não consigo imaginar sem viver, mas eu não vivo sem isso, eu não vivo sem adulterar, eu não vivo. Porque, amado, o que faz com que a gente não evite caminhos de morte, um adultério, uma traição, é o temor que você tem para Deus. Então, eu entendo que o homem é o provedor em tudo na vida. É o homem que é o provedor em tudo na sua casa. E o texto sagrado fala que essa família que tem um homem, essa família começa com um homem que teme ao Senhor. A primeira coisa que um homem tem que entender é que ele tem que prover. Quem é homem solteiro aqui? Levante a mão. Quem é homem solteiro aqui? Levante a mão. Então, vou falar uma coisa para você. Um homem solteiro, você é solteiro ou casado? Um homem solteiro precisa entender de uma vez por todas que se ele não puder oferecer para a vida da família dele o relacionamento com Deus, ele está em pecado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Família começa com o homem que temente ao Senhor. A primeira coisa que um homem precisa oferecer para sua esposa, para sua família, é a vida dele de adoração, de devoção, de oração, de devocional, intimidade com Deus. Um homem que não tem isso para oferecer para sua esposa, é melhor que não case. O Adão ali sendo formado por Deus, sendo trabalhado por Deus, a Bíblia fala que Deus sopra fôlego de vida nele. Esse homem tinha esposa, gente? Esse homem tinha mulher? A mulher estava junto com ele? Não. Antes de Deus dar uma esposa para o Adão, ele recebeu vida de Deus. Amada, a primeira coisa que um homem oferece para sua esposa, a função de um homem é prover vida de Deus no seu lar. Esse homem tem que chamar a esposa a tempo de oração. Esse homem tem que determinar uma vez na semana um culto na família, não a célula, mas aquele momento de oração. Pode ser meio-dia, pode ser no horário de almoço, uma vez na semana. Não tente ter metas grandes demais que você se frustra, mas estabeleça nem que seja 1 hora. Lá em casa nós temos toda quinta-feira nosso tempo de oração em família. Amado, é muito bom. Quinta-feira eu estava aqui, aí minha esposa me ligou, e eu estava com as minhas filhas, estava ela e meu filho orando em casa. Meu bem, nós estamos comunicando que a gente começou nosso culto aqui agora. E lá nós começamos, a gente até brincou que a gente virou adventista do 5º dia. Porque a gente começou orando, hoje a gente já não está, a gente começou orando à noite, hoje a gente para o dia. Nós desligamos televisão, não há internet, não há celular, não há nada. No máximo a televisão fica ligada para colocar pregações e louvor, e eu no máximo acesso porque eu viajo na quinta para olhar minha passagem e comunicar alguma coisa com a igreja onde eu estou indo ministrar. Por conta de trabalho. O meu filho trabalha, mas é o dia, ele lá no trabalho dele, a gente já fala: filho, não acessa celular, fica o dia todo buscando uma palavra de Deus. Amado, Deus faz coisas maravilhosas,
Mas presta atenção, é o homem que faz isso. Você sabia que é o homem que coloca os filhos para dormir? Você sabia que quando um filho coloca um filho, faça isso, sua filha está agitada, chega lá nela, abraça ela, fala, papai está aqui. Ela calma na hora. A nossa capacidade de descansar e dormir é pai que faz. Mas esse homem tem que ter o seu relacionamento com Deus, esse homem tem que ter a sua vida de devocional, esse homem tem que oferecer o seu relacionamento com Deus. Segunda provisão do homem, segundo papel, segunda função, segunda provisão na vida do homem. A palavra de Deus diz no verso 2, pois comerás do fruto do seu trabalho, feliz serás e tudo lhe irá bem, ele será próspero. A próxima função na vida de um homem, na sua vida de casado, é prover sustento para a sua família. Eu particularmente entendo que um dos grandes inimigos na vida de um homem é a questão do trabalho. Nós vivemos numa geração de homens extremamente preguiçosos. Nós vivemos numa geração de homens que eles ficam inventando coisa para não trabalhar. Uma geração adestrada a estudar e começar a vida profissional lá nos 30 anos de idade. Queridos irmãos, muito casamento vai mal por conta de homens que não sabem trabalhar e não sabem sustentar. Eu particularmente tenho isso como filosofia de vida. E eu ensino isso para quem decide me imitar. Que o dinheiro da mulher é para ela. Que se uma mulher trabalha com estética, se uma mulher trabalha com um emprego, que não a tire de casa. A mulher só deveria sair para o mercado de trabalho quando os filhos estivessem já crescidos. Uma mulher deveria esperar um filho chegar à idade de 8 anos para começar a trabalhar. Mas até o momento, quando a mulher começasse a trabalhar, o dinheiro seria para ela, para investimento das coisas dela. Mas o sustento da casa, as prestações a serem pagas, o patrimônio a ser adquirido, é total responsabilidade do homem. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma geração, você sabe por quê? Palavra de Deus que quando Deus criou, talvez você mulher nunca ouviu isso na sua vida, presta atenção. Quando Deus cria o homem, sopra fôlego de vida nele, qual é a segunda coisa que Deus dá para o homem? Uma mulher? Um trabalho, você vai cultivar e guardar esse jardim. Olha aqui para mim. Desculpe, a sociedade chama isso de machismo. Deus não criou o trabalho para a mulher. Você não vê isso na Bíblia. Deus criou o trabalho para o homem. Deus cria o trabalho, dá para o homem e pede à mulher para auxiliar esse trabalho. A mulher de Provérbios administra coisas na casa dela, ela administra o dinheiro que entra, ela vai lá e compra um terreno, mas você percebe que essa mulher, ela está dentro da casa dela. A mulher está no mercado de trabalho, você aprendeu isso em família disfuncional, a mulher está no mercado de trabalho por conta de um homem que é fraco. E ela ansiosa, por quê, amado? Porque a mulher, ela tem um senso de responsabilidade, de compromisso, principalmente depois que ela tem filhos. Se você perguntar para mim, Eurípides, qual é a principal motivo que uma mulher procura um homem para casar? Ela está buscando amor ou segurança? Segurança. As nossas avós eram amadas, gente? Elas recebiam um buquê de flores, ouviam um eu te amo, mas elas se separavam? Não. Qual o casamento que dura mais, os nossos ou dos nossos avós? Dos nossos avós. Essa mulher possivelmente nunca recebia um eu te amo, mas ela tinha segurança de que um homem sustentava a vida dela. Presta atenção, quando é o momento mais difícil na vida de uma mulher? Quando ela tem filhos. Porque na cabeça de uma mulher, ninguém vai amar e cuidar desse filho igual ela. E tudo que uma mulher precisa sentir na vida é a segurança que se ela morrer, aquele homem vai cuidar dos filhos. Mulher, amada, ela é tão segura de que só ela pode cuidar de um filho,
que ela é capaz de proteger os filhos do próprio esposo. Porque a mulher, ela puxa para ela. E às vezes ela quer tirar esse menino dos braços do pai, porque o pai, amado, pai normal empurra. Mãe normal puxa. Como o pai quer tudo que um homem normal mais quer, que os filhos sumam logo de casa. Amado, quando o filho começa a casar, aquilo dá uma alegria. Agora não tem coisa mais frustrante para um homem normal do que levantar de manhã cedo, abrir um quarto, está lá um caboclo de 40 anos de idade sem sair de casa. A mãe não, ela vai lá, filhinho. Presta atenção. Tem muito casamento que não vai bem justamente pela falta de homens responsáveis em relação ao seu trabalho e sustento. A vida, Deus deu o trabalho à figura masculina. Mas o diabo, mas eu estou falando de valores, o diabo ele vem deformando. Esse homem que está ali no Éden com o sopro de Deus, esse homem que está ali no Éden com trabalho, com vocação, com responsabilidade, me responda, esse homem tinha esposa? Não. Depois que ele tem vida de Deus, depois que ele tem trabalho, Deus dá uma esposa para ele. Por isso que a Bíblia fala, não é bom que o homem viva só. Que homem, amado? Que homem? Esse homem que tem vida de Deus e esse homem que trabalha. Porque um homem que não tem vida de Deus e não trabalha é para ficar sozinho mesmo. Faz um favor para a humanidade, você que não gosta de trabalhar, você que é preguiçoso. Seja solteiro pelo resto da vida. Olha para a sua vida, rapaz, olha para a sua vida. Você está noivo, você está gostando dessa menina. Você tem vida de Deus em você? Se você não tem, amado, não case com essa pessoa. Tem um compromisso diante de Deus, falar assim, enquanto não existir vida de Deus fluindo em mim, enquanto não houver dentro de mim um amor por Deus, de amar e ouvir a voz de Deus, e eu sei do meu trabalho, eu sei da minha profissão, isso aqui paga aluguel, isso aqui paga sustento. Amado, enquanto você não fazer isso, não case, por favor. E eu digo, um pastor que faz um casamento de um rapaz preguiçoso, ele também está em pecado. Mas não. Tem que ser, amado. A gente tem que olhar para a vida do rapaz e ser sincero com ele. Ah, pastor, estou querendo casar. Pois é, então quanto você ganha por mês? Esse dinheiro aqui paga aluguel? Você consegue pagar a prestação de uma casa? Você paga a prestação de um carro? Você tem condições? Você já está parando para pensar que você vai ter 3 filhos, 2 filhos, e esses filhos vão fazer faculdade, e você vai ter que pagar a faculdade dos seus filhos? Sua esposa, depois que os filhos estiverem já crescidos, ela vai pensar em fazer uma faculdade. Você vai ter condições de pagar a faculdade da sua esposa? Ou você vai enfiar ela no mercado de trabalho, para ela ficar o dia todo trabalhando, fazer faculdade, chegar estressada dentro de casa e se entupir de caroço? Você vai trazer tranquilidade, porque eu quero que vocês entendam isso, amado. Da mesma forma que Cristo é o cuidador da igreja, e Ele fala, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Jesus estende uma graça que nos aceita, que nos ama, que nos favorece. O favor de Deus é a graça dele. A Bíblia fala que os homens precisam ser como Cristo. Então o homem ele tem que ser gracioso com sua esposa. Ele não tem que trazer sobre a sua esposa peso. Ele não tem que chegar em casa irado, iracundo. A Bíblia fala em Colossenses, maridos, não sejam grosseiros com suas esposas. Meu Deus, como Jesus é gracioso conosco, como Ele nos ama incondicionalmente, como Ele manifesta a graça dEle. A Bíblia fala que nós temos que ser assim com as nossas esposas. Os homens têm que ser gentis, amáveis, dóceis, sem achar motivo para ser assim. Ele tem que fazer isso incondicionalmente. E uma das coisas que o homem, que a nossa geração precisa, amado, é de uma vez por todas, tirar esse fardo pesado das mulheres, de sustentarem as suas casas. As mulheres precisam ser tratadas como princesas, amado.
Princesa. Eu estava no carro, assim, pensando comigo. Falei, vou ligar para minha esposa hoje e falar isso para ela. Ela ganhou um dinheiro lá de um trabalho que ela fez de estética. Ela mexe com sobrancelha. E ela foi lá e comprou um sofá e deu de presente para a avó dela. Às vezes eu ando com a minha esposa na rua assim, a pessoa vai vender uma balinha, vender um pano de prato. Ela compra o pano de prato, dá o dinheiro, depois ela fala assim, agora eu quero te abençoar com esse pano de prato de novo, para você vender para outra pessoa. Meu Deus, como a minha esposa é graciosa. E a gente tem que aprender com as nossas esposas que o homem só quer gastar com ele, só quer ficar investindo 10 mil naquele carro, só quer ficar trata aquele carro como a melhor, sabe, é o brinquedinho dele, amado. Você tem que estender graça para sua esposa, varão, como Cristo estende graça. Mas Eurípides, isso é muito difícil, ué. E é difícil Jesus ter morrido na cruz por nós? Eu gosto quando o homem chega para mim e fala assim, pastor, vou falar uma coisa para o senhor, essa mulher está me matando. Eu falei, glória a Deus, ela está cumprindo o papel dela, matar você. O que nós fizemos com Jesus? O que a gente fez com Jesus, amado? Uai, então, amado, quando você morre pela tua esposa, você está sendo Jesus mesmo. Seja sincero. Olha aqui para mim. Jesus deu uma noiva para o filho dele, deu? Essa noiva vai casar com Jesus nas bodas, sim ou não? Se você fosse Deus, você daria essa noiva para o seu filho? Pensa na noiva de Jesus, pensou? Quantos dias você acha? Quantas vezes essa noiva traz Jesus no dia? Várias vezes, milhares de vezes. Jesus volta atrás? Jesus muda a palavra dele em relação a essa noiva? Não, 1, 2, 3, não brinco mais, não caso contigo não, estou fora. Você está fora, Deus. Ô pai, o senhor está com a cabeça de uma noiva dessa? Não, por favor, pai. Mas a Bíblia fala que ele está purificando essa noiva. Ele está lavando essa noiva, ele está santificando essa noiva. Põe isso na sua cabeça. Se Jesus tem essa noiva, está de bom tamanho a sua esposa. Dá a vida pela sua esposa, cuida dela. Isso é difícil, amado? É difícil? Não, é impossível. Porque não é você que faz isso, quem faz isso? Cristo em você faz isso. Amada, a palavra Cristo significa renúncia, morte, sacrifício, ungido. Jesus, a palavra Cristo significa ungido, amém? A palavra Cristo significa ungido. Jesus foi ungido para quê, amado? Para morrer. Foi ou não foi? A missão de Jesus como Cristo foi dar a vida dele. Jesus salva. Jesus não salva. Cristo salva. Porque Jesus é o que pregou. É o homem nascido de uma mulher que viveu aqui no mundo. Mas se Jesus estivesse pregando, fazendo milagre, pregando o Jesus histórico, e ele não tivesse morrido, nós estaríamos salvos? Então quem nos salvou? O Jesus pregador que faz milagre ou o Jesus que foi para a cruz e virou Cristo? Por isso que ele fala, eu sou o Cristo que vai para a cruz, que vai morrer. Outra coisa eu não quis saber entre vocês, a não ser Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é renúncia, Cristo é morte, Cristo em mim, Cristo, morte, renúncia, sacrifício. Então o casal está brigando. Todo mundo briga porque tem razão. Sim ou não? Já viu um casal brigando? Não tem razão. Aí você fala, também tem não. A gente briga por causa de quê? Qual que é o segredo nessa briga? Qual que é o segredo, amado? Cristo. E quem tem seu Cristo nessa história? O marido, meu irmão. Quem vai morrer? Tá bom, Deus, vou morrer. Então, vou falar uma coisa. Crente não tem plano de vida.
Marido não tem plano de vida. Marido tem plano de morte. Eu vou morrer por essa mulher. Eu vou empenhar uma palavra com essa mulher e nunca mais vou voltar atrás. O que depender de mim, eu vou renunciar a minha vida por amor a você. Então esse homem, amado, ele tem que entender que ele é o sustento da casa dele. Mas você continua ouvindo, você continua lendo o texto, e você percebe que existe a terceira função de um homem. Verso 3, olha aí. A tua mulher será como? A tua mulher será como? Videira frutífera. Aonde? No interior da sua casa. Amado, em pleno século 21, falar que a mulher frutifica dentro de casa é ir na contramão. Mas presta atenção. O que a videira, qual o fruto que a videira produz? O que a uva transforma? O que vinho representa? O homem é responsável pela alegria da esposa. Mulheres tristes, amarguradas, sempre tem por trás um homem grosseiro. Mulheres muito adoecidas emocionalmente, elas têm por trás um homem insensível, duro, grosso. Por isso nós temos que entender, amado, que nós temos que produzir alegria nas nossas esposas. Por isso que quando a Bíblia fala que Jesus, o ungido, derramaria sobre a nossa cabeça óleo, derrame óleo de alegria sobre a cabeça da sua esposa, homem. Faça ela feliz. Faça a sua esposa feliz, meu irmão. Sua esposa encontre paz na sua vida, alegria, descanso. Interessante que a Bíblia fala que a terra estava cansada e sobrecarregada. E a maldade estava dominando o mundo. Mas a Bíblia fala que Deus achou um homem manso, que era Noé. E a Bíblia fala que Noé, a palavra Noé significa descanso. E a Bíblia fala que a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. E por conta daquilo que Deus achou no coração de Noé, Deus salvou toda a família de Noé. Sua esposa, suas noras. Noé é o oposto de Ló. Porque Noé salvou a esposa, Noé salvou as noras, Noé salvou os parentes, as noras dele, os seus parentes. Noé salvou os seus filhos. E de quebra um monte de bicho. Presta atenção, um homem que Deus acha graça no coração dele, Deus salva a família dele. Que nós temos um coração gracioso com as nossas esposas. Que você olhe para você hoje e renuncie a sua grosseria. Que você seja gentil com a sua esposa. Que você levante de manhã. Quantos homens aqui têm como missão servir a sua esposa até o último momento da sua vida? Levante a mão. Deixa eu te contar uma coisa aqui para você. Eu contei isso, meu filho levanta de manhã cedo, ele vai trabalhar. Eu levanto de manhã cedo, levo minha filha na escola às 6 horas da manhã. Chego em casa, faço o café da Osana. A Osana gosta de manteiga. A bolacha crencáquer, passado manteiga numa bolacha e noutra manteiga, noutra bolacha. E quando eu estou com raiva dela, quando eu estou nervoso, aí que eu tenho que passar a manteiga mesmo, entendeu? E ela gosta também ela gosta de mudar. Tem dia que ela gosta de bolacha crencáquer com queijo, tem dia que ela gosta de cuscuz, tem dia que ela gosta de chá de abacaxi. E eu sei que é meu papel servir a minha esposa. Eu sei, Deus me dá o privilégio de poder fazer isso. Você trabalha, você tem uma carga horária de trabalho, talvez você saia mais cedo, mas tire todos os dias um momento para servir a sua esposa. Quem serve mais? Cristo serve a igreja ou a igreja serve Jesus? Se Cristo serve, o homem tem que servir a mulher. Só que a mulher, amada, a maioria das mulheres tem uma carga horária de trabalho, chega em casa, tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que cuidar de criança, tem que pôr criança para dormir. E ainda tem que aguentar um homem de cara amarrada porque a casa não está limpa.
A casa não está limpa porque você não deixa ela descansar, igual Noé deixou a terra descansar. Deixa ela descansar, meu irmão. Quando um homem cuida da esposa, a esposa cuida do lar. Quando um homem dá um ambiente para a mulher descansar, descanso, ser gracioso. E eu levanto de manhã cedo, eu levo a criança para a escola, e a hora que eu estou chegando em casa, o João Pedro está recolhendo os lixos dentro de casa. E ele recolhe o lixo, lava o banheiro 2 vezes por semana, os 2 banheiros da casa, e aí eu poupo ele do outro banheiro lá do terraço, mas eu deixo, ele levanta. Um dia ele levantou de cara amarrada, foi lá e pegou o lixo no meu escritório, eu estava lá em cima, e ele levou, saiu pelo portão do apartamento, foi embora. Eu falei, o João Pedro não está bem, mas dia de quinta-feira é dia do nosso culto. E o nosso culto é amor a Deus, é celebração, é ministração. Mas eu sempre pergunto, alguém tem alguma coisa para confessar? Uma tentação, eu falo também das minhas tentações. E o João Pedro calado, eu falei assim, você levantou de cara amarrada hoje, né, filho? Ele, não, por quê? Foi porque você acha injusto você ficar o dia todo trabalhando e ainda ter que recolher lixo todo dia e lavar banheiro da casa. Eu estou te ensinando a ser esposo, João Pedro. Porque todo homem cristão deve vencer a mentira e o engano de achar que só porque ele trabalha, ele não tem que trabalhar em casa. Quando um homem chega em casa, ele entrou no 2º turno de trabalho, a sua família. Ele tem que sentar com a esposa, ele tem que sentar com os filhos. Eu vi 2 homens fazer assim. Já era para mim agora. O homem tem que chegar em casa, amado, ele precisa entender a responsabilidade dele, de se preocupar com a esposa, sabe, de colocar uma roupa para bater do tanque, de lavar uma louça, todos os dias lavar uma louça, sabe, sentar com os filhos. Eu fiz isso pela minha esposa, eu vi que a minha esposa estava cansada. Eu falei, meu bem, o que você acha de ficar 1 semana sem marido e filho? E eu vinha para cá, a minha filha estava de recesso, eu peguei a Sara e a Júlia, coloquei no ônibus, vim com as 2 crianças para o Rio de Janeiro, nós estamos aqui desde quinta-feira, e a Osana está lá. Claro que está em crise, morrendo de saudade, eu queria ficar com vocês aí. Mas está acordando a hora que quer, fazendo comida a hora que quer, saiu com as amigas ontem, postando foto, pegando cinema. Eu falei, curte, minha esposa. Amado, nós temos que prover para as nossas esposas alegria. Presta atenção, e último lugar, 4ª provisão do homem, o texto fala, os teus filhos são como o quê? Os seus filhos são como o quê? Brotos de oliveira. Brotos de oliveira aonde, amado? Ao redor da sua mesa. Diga comigo, os meus filhos são como brotos de oliveira na mesa. Olha aqui para mim, o que a oliveira produz? Qual o fruto que a oliveira produz? Azeitona. O que a azeitona vira? Azeite. O que o azeite representa? O homem é responsável pela unção dos filhos. Filhos ungidos tem a ver com homens posicionados desde o momento que essa criança nasceu. E quando você demora muitos anos para cair a ficha, você ainda vai colher alguns prejuízos disso. Mas desde o momento que a sua esposa está grávida, mas você tem que ungir a barriga da sua esposa. Você tem que sempre sentar com seus filhos e abençoarem eles. Sentar na mesa, a mesa fala de comunhão, a mesa fala de propósito, a mesa fala de unção. É interessante, amado, que nós erramos demais de não sermos esse apontamento de unção, de se preocupar com os nossos filhos, de orar pelos nossos filhos, de instruir os nossos filhos. Eu fico o tempo todo atento a Sara, eu fico o tempo todo atento a Júlia. Eu tenho que olhar para o João Pedro, ensinar para o João Pedro, você é um homem de Deus. Sara, você nasceu para ser mulher de Deus, você é uma mulher de Deus, Júlia, e ungir os nossos filhos, ser modelo para a vida deles. Homem é aquele que unge, amado. Nós, homens, somos responsáveis. O tempo não nos permite.
Mas nós poderíamos falar agora uma segunda abordagem aqui de como criar filhos ungidos. Como criar filhos ungidos. E a principal responsabilidade é a figura masculina. E o Salmo termina de forma maravilhosa, maravilhosa. Olha só como é que o Salmo termina. E é importante você acompanhar comigo o final. Tu verás a bênção de Jerusalém. Jerusalém fala da sua cidade. Jerusalém fala da sua igreja. Todos os dias da sua vida. E você verá o filho dos seus filhos. E haverá paz em Israel. Israel fala da sua nação. Então, amado, uma igreja, uma cidade, uma nação é abençoada por meio de um homem que se posiciona como sacerdote. Amém, amado? Eu queria que houvesse hoje arrependimento aqui de muitos homens. Eu queria que o Espírito Santo pudesse conduzir nesse momento a sua vida com muito arrependimento. De você, durante todo esse tempo, não se posicionar como sacerdote na sua casa. Como alguém que entende a sua responsabilidade de prover tudo na sua casa, não só dinheiro. Mas como eu disse, o homem é responsável pela vida de Deus. O homem é responsável pelo sustento da família. O homem é responsável pela alegria da esposa. E como eu disse, como o texto diz, que os seus filhos serão como brotos de oliveira. Oliveira é símbolo de unção. O homem é responsável pela unção dos seus filhos. Logo, o homem é responsável em tudo na sua casa. A mulher apenas auxilia. Mas quando um homem não sabe ser responsável, ela não consegue auxiliar. Presta atenção. O homem não é 50%. O homem é 100%. O homem não é 1%. O homem tem... E a partir do momento, a não ser que você seja sincero, falar, olha, eu não quero casar, eu quero me dedicar só a Deus mesmo. Beleza, mano. Mas a partir do momento que você... Deus colocou você na vida dessa princesa. Sabe, essa pedra preciosa. Assim como a igreja é um mistério de Deus. A igreja é todo o propósito de Deus, Ele colocou no seu Filho a partir da igreja. Meu Deus, como a Bíblia chega a dizer que a igreja é a porta e baluarte de Deus. As portas do céu, o baluarte de Deus é a igreja. Amado, Jesus deu a vida pela igreja. A pessoa mais importante na sua vida é sua esposa. De dar vida por essa mulher, de santificar essa mulher, de honrar essa mulher. Ame essa mulher como você nunca amou a partir de hoje. Por isso eu gostaria que nesse momento você, com muito carinho, eu não estou com a minha esposa aqui, mas que você fechasse os seus olhos e imaginasse ela profeticamente. Mas que você pegasse na mão dessa mulher com muito carinho nesse momento. E que você olhasse nos olhos dela e pedisse perdão. Fiquem de frente, se você puder pegar a sua cadeira e colocar de frente com a sua esposa. Se você não está com sua esposa, você imagine ela. Se você não está com seu marido, imagine profeticamente seu marido falando isso para você, tá? Olha aqui para mim. Homens, não falem para suas esposas. Dê uma nota aí agora, de 0 a 10, do quanto você ama a sua esposa. Não fale para ela, não fale para ela, é você. 0 a 10. Qual nota você dá no seu amor pela sua esposa? E amor é santificar, cuidar, renunciar. Amor é dar sua vida por ela. Deu a nota aí, sem falar para ela? Deu. Agora, homem, mulheres, sem falar para o seu marido, dá uma nota aí. Do amor dele por você. Agora pergunte, homens, qual foi a nota que sua mulher deu? Vê se bate com a sua, vai lá. Pergunta, que nota você me deu? E aí, bateu?
Se não bateu, peça perdão e agora. Então fala assim: meu bem, eu quero te amar como nunca amei. Orem agora uns pelos outros. Senhor, eu declaro vinho novo sobre esses casamentos, Senhor. Eu declaro esses homens que vão deixar tudo para trás agora. Deixando as coisas que para trás ficam, você vai avançar agora para aquilo que Deus colocou diante de você. Deus colocou diante de você um novo homem. Esse casamento que você tem até hoje vai acabar, viu? Esse casamento que você tem hoje vai acabar, vai começar um outro casamento agora. Uma outra maneira de você cuidar da sua esposa, de você amar a sua esposa. Deus vai começar uma outra maneira. E mulher, não tenha dó do seu marido, deixa ele sofrer, deixa ele morrer. Deixa Deus tratar com a vida dele. E Ele vai te amar como nunca amou, Ele vai cuidar de você. E você, mulher, vai cuidar dos seus filhos, da sua casa, como uma mulher virtuosa. E eu declaro um novo tempo na vida de vocês. Uma nova unção. Em nome de Jesus. Amém? Irmão.